Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Stork, aqui pela TV 1000, canal 13, VHF de União da Vitória, Paraná, nosso endereço na terra, porque afinal de contas no ar também estamos em Porto União, Santa Catarina, São Mateus do Sul, Paraná, pelo canal 10 VHF. Sejam bem-vindos a este espaço cultural que nesta semana bate um papo com o senhor Hans Eisenberg, que vai falar um pouquinho da história de Santa Cruz do Timbó, e também, principalmente, do seu ícone, né? Um dos primeiros edifícios em madeira que está aqui há 85 anos servindo para suas finalidades comerciais. É um mercadinho do interior charmosíssimo. Instantinho só, estaremos de volta. Pois bem, dando início ao bate-papo, muito obrigado, seu Hans Eisenberg, nome de cerveja e nome de município, de cidade na Alemanha, não é isso, né? É isso aí. Tem uma cidade na Alemanha chamada Eisenberg. Tá certo. Antes de nós falarmos do seu espaço, né, do seu prédio aqui, charmosíssimo, né, de uma arquitetura tão diferenciada em Santa Cruz do Timbó, distante aí poucos quilômetros do município, né, da sede do município, da cidade de Porto União, eu gostaria de saber exatamente um pouquinho o que o senhor pode me contar da história do próprio distrito de Santa Cruz do Timbó. Haja vista, estamos aí já abrindo as comemorações alusivas ao centenário de Porto União. Como contar o centenário de Porto União sem contar sobre o seu interior, né? O que é esse núcleo? Como que se povoa o núcleo de Santa Cruz do Timbó? O que a gente sabe a respeito? Aí isso era difícil, né? Para povoar aqui, que estrada não existia. Então a primeira frota que veio, que São Pedro do Timbó é mais velho que Santa Cruz. Então eles vieram de lancha até São Pedro. E lá que foi feito o começo. E depois daí eles pararam aqui e continuaram aqui, que aqui era a terra mais dos índios, né? Então aí começou a colonização. Certo. Daí a companhia Acker começou de um marco que ele tem no rio para cá, e a Lumber para cá e a Acker para baixo. Então duas companhias, uma americana e uma alemã, que povoaram isso aqui, que mediram e fizeram as colônias e a divisão dos terrenos, né? Agora, por que Santa Cruz do Timbó? Timbó é o nome do rio, né? Que é uma árvore, se não me engano, né? O início do nome era Caúna. Caúna. Caúna, que era o primeiro nome daqui. Daí depois que foi mudado, quando mataram aqueles que puseram a cruz ali embaixo, depois dali que nasceu Santa Cruz do Timbó. Opa, mas vamos abrir um parênteses, me conta essa história. Mataram quem? Os índios Bugre e uma parte de civis desses que vieram imigrar aqui. Quem matou? Os Bugre e depois vice-versa. Já era um conflito aqui. Já tinha um conflito aqui na época. Daí foi colonizado aqui até São Pedro e depois dali para frente. Esse Porto União tem 100 anos, 1917, isso foi um pouquinho antes, depois de 17, será? Não, isso foi depois, né? Depois de 17? Depois de 17. Sim, porque Porto União já existia, né? Quando eles vieram para cá. Eu não sabia disso, então existe uma cruz aqui às margens do rio Timbó, em homenagem a esse fato. É esse fato que se deu. Anota aí Caúna, não tinha nem ideia que se falava isso, se tinha esse nome, nem conhecia esse nome primeira vez. Como é bom de passear, conversar e... Do outro lado do rio que era Valões. Muito mais bonito que Irinópolis o nome, inclusive. E daí depois foi mudado para Irinópolis. Vamos pensar que esses nomes antigos, eles têm uma ligação também indígena. No caso de Valões, é o sobrenome de uma família, né? Lá, isso é lá já eu não posso contar. Valões era o sobrenome da primeira família que ocupou o espaço. E aí, haja vista, não, mas como é que vai chamar a cidade do sobrenome de Valões? Vamos mudar para o nome que homenageou o governador Irineu, né? Que virou Iriniópolis. Mas voltamos a Santa Cruz do Timbó, voltamos a Porto União e agora vamos ficar por aqui mesmo, né, seu Hans? Vamos lá. Sobre o prédio, ele tem 85 anos. 85 anos. Foi o Flight que construiu, não meu pai. Flight é quem? Flight, que estava morando aqui na época, que pôs uma casa de comércio aqui. A Flight é o nome da pessoa?
E Agora o nome, eu sei, era o sobrenome dele, agora o nome dele hoje eu não me recordo mais. Ah, tá. Não, então quem construiu não foi sua família. Não, o pai comprou, daí nós já nascimos daí aqui. Na casa o senhor nasceu aqui? Aqui nessa casa já. Que coisa linda. E aí nasceu, aliás, se construiu esse espaço aqui para servir de comércio? Só comércio. Só comércio. Não era construído para moradia, não, só comércio. Que continua até hoje, né? Continua até hoje, só que daí depois foi feito para moradia junto, né? Eu percebi já no que eu cheguei, o Roger está passeando aí umas imagens em cima do nosso bate-papo agora, desde a Maria Cachucha, aqueles doces deliciosos, a gente volta no tempo quando vem aqui. E eu percebi que o próprio Soalho, ele gastou de tanta visitação, quer dizer que o comércio funcionou bem. Funcionou bem. Vendeu bem. Não parou. Ele não parou até hoje. Não trocou de nome. Olha só. E o nome? Eisenberg, né? Só que daí eu saí, daí deixei pra filha, né? Então, na verdade, seu pai, que é o avô, né, dela, adquiriu desse que construiu e vocês daí vão passando de geração em geração, né? Por enquanto. Por enquanto. Porque tá vendo? Nós já fazemos anúncio aí. É pra continuar, né? Vamos ver até onde, né? Sabe lá, nós já... Amanhã já não estão mais, né? Nós estamos pescando umas taraíras só agora. Pode ser. Bom, seu Reis, então vamos falar um pouquinho então da estrutura, né? Lá na frente nós estamos mostrando aí também a parte que a gente disse do comércio mesmo, do balcão. Tem um balcão em curva lindíssimo, se não me engano é feito em pinheiro, pelo que consegui ver. Quem construiu isso? Aí foram o flight. O resto, as partilheiras, tudo como tá ali, foi já feito na época que foi construído para comércio, né? E dos momentos atuais, digamos assim, fazendo de trás para frente a conversa, nós vivemos no Brasil uma das suas piores crises, talvez, né? Hoje está mais difícil ou já existiu aqui nesses 85 anos de comércio fases difíceis? Houve fase muito difícil logo no que eu nasci, que daí foi época de guerra. Meu pai foi preso. Preso? Preso. Porque era alemão? Porque era alemão. Meu avô foi preso, meu tio foi preso. Daí meu avô morava na cidade de Portunhão. Daí prenderam meu pai aqui e meu avô lá. E eu tinha apenas 9 meses. Tem direito de se emocionar, né? Tá certo. Começou. Daí a mãe estava aqui sozinha e a avó lá. E não podia sair mais de 100 metros longe da casa. É verdade que era proibido falar em alemão? Era proibido. Batiam os que comandavam, mas batiam na parede de noite quando minha mãe falava em alemão com nós. Disse que era proibido, não podia. Ah, bom, mas então a casa aqui, vamos sair desse assunto e entrar de novo na questão da casa, mas relacionado a isso. Criou-se o espaço comercial e depois criou-se o espaço residencial. Depois o residencial. Daí minha mãe estava aqui sozinha e minha avó lá. Daí a mãe pegou de noite, emprestou um trole do pastor, foi daqui à cidade, escondeu os cavalos e a carroça lá. Numa noite ela foi e na outra noite ela trouxe minha avó. E daí como é que conseguiram tirar o avô e o pai da cadeia? Daí o meu pai ficou 10 meses preso. 10 meses? Eu achei que era uma coisa de fim de semana. Não, meu avô ficou 2 anos. Daí pegaram meu avô, não deixaram ele vir pra cá, daí mandaram lá numa serraria dos americanos que tinha aqui, não sei bem aonde lá, e daí o vovô ficou lá. E meu pai daí veio pra casa. Então essa situação da guerra e que culminou com esse absurdo, né, de se orientar à prisão de pessoas que falassem a língua alemã, né? Isso era uma pressão do exército brasileiro, da polícia brasileira, ou também existia força, por exemplo, dos capatazes, da Lambert, nessa situação, não? Era quem que fazia isso? Não tinha nada. Era só por serem alemão. Daí eles tinham medo que esses alemãos talvez fizessem algo aqui. Mas era um punhado só, né? Iam fazer o quê? Rádio não podia escutar. O rádio que tinha, eles recolhiam, não deixavam. E é essa fase que o senhor considera mais difícil que a de hoje? Mais difícil, né? Porque daí a mãe não podia sair, o pai estava preso. A mãe não podia sair mais do que 100 metros longe de casa.
Daí eu fiquei doente. E daí não podia nem levar pro recurso. E o recurso daqui era via... Mais rápido era via o rio. Porque estrada não existia, né? Era só carreiro, só picada, né? Que o pai, quando começou aqui, ele fazia esse trajeto aqui por diante de carroça. Para levar o que produzia, que sobrava aqui, para trazer depois o recurso de volta, né? Olha, senhor Reis, é marcante mesmo, e nós temos mais assunto para o próximo bloco. Nós vamos falar não só do prédio, mas também dessas situações que, bem ou mal, sofridas ou não, hoje fazem parte dessa história linda e única que é a história de Porto União como um todo, principalmente do seu valente interior. Um instantinho só, estaremos de volta. Olha que legal, antes de nós irmos para o intervalo cultural, vamos falar desse espaço muito charmoso e interessante aqui da casa em Santa Cruz do Timbó, que é um corte na parede que separa a cozinha onde nós estamos da sala. E a função não era o que eu tinha imaginado inicialmente, que era para colocar algum vaso. Na verdade, tem a ver com economia de energia. Eles usavam uma lamparina, um lampião aqui que ao mesmo tempo iluminava a cozinha e iluminava a sala. Bacana, né? Pessoal, estamos voltando, né, para iniciar o segundo bloco, e eu estou com o Sr. Reis num lugar fantástico. Eu estou embaixo do assoalho da casa, que nada mais é, nada menos, nada mais do que a geladeira. Antigamente não existia a eletricidade, e aqui, até hoje, eles preservam resfriados os seus refrigerantes. Bacana. Pois bem, retomamos o bate-papo com o Sr. Reis Carlos Eisenberg, aqui em Santa Cruz do Timbó. Nós estamos contando um pouquinho da história da vila, né, do distrito de Santa Cruz do Timbó, e principalmente desse edifício de 85 anos, que inicialmente foi construído para comércio e depois ampliou-se para a área residencial, onde nós estamos aqui nessa conversa. Eu percebi pouca alteração no prédio. As madeiras que são aqui, que formam esse prédio, são originais? São originais. Que madeira é? Pinheiro. 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 Então aquela história da lua tem a ver? Tem. E aqueles pilares que tem lá na frente, aqueles quadrados, a madeira é de cedro. Certo. Essa história então do corte, me fala um pouquinho. Vocês tinham essa filosofia, essa tática e até hoje já escutei muitas pessoas que cortam, né, de saber o dia de cortar, é verdade? Tem a época certa e o dia certo e o mês certo. Você tem que cortar no mês sem R e nos dias da lua nova. Daí não entra o cupim e o caruncho, daí não destrói a madeira. E a prova é que pouco cupim conseguiu atingir aqui até hoje, né? Sim, pela idade ainda as paredes de fora estão intactas ainda, né? Então isso já prova que a lua voga alguma coisa, né? E também tem uma parte de marcenaria que o senhor estava falando, que é relacionada também aos móveis, porque o prédio também foi construído por pessoas que vieram imigrantes, e aqui a parte da cozinha, que a gente tem uns móveis, desde o caixão de lenha, esse banco, tudo também seu pai fez. O avô. Avô fez. Meu avô que fez. O avô que era carpinteiro e marceneiro. Então me conta um pouquinho disso, né? Da chegada, então, a gente acaba confundindo. Quem veio primeiro para o Brasil, da Alemanha para cá, foi seu avô. Foi meu avô, mas no mesmo ano ainda o pai veio também. Quem veio primeiro foi o avô, depois o pai. Daí o pai veio com 18 e a mãe com 9. Aí me conta da questão então da chegada primeiro do avô. Ele já comprou lugar aqui? Onde que ele foi instalado? Rio Vermelho, União da Vitória. Ah, não era aqui teu avô? Não, meu pai é que veio pra cá. Mas ele comprou esse terreno olhando, ele chegou no Brasil, já comprou e... Lá em Santos no mapa. Sem ver? Sem ver, lógico. Depois é que daí vieram pra cá. Daí veio uma parte trem e uma parte pelo rio Iguaçu. Pra daí desembarcar aqui, pra daí ir lá onde eles compraram. Ficou dividida a família? Daí, não, lógico, daí nem se conheciam, né? O pai foi conhecer a mãe mais tarde, né? Ah, sim, claro. Então essa é a ligação, óbvio, né? Porque a mãe veio trabalhar na cidade
Trabalhou anos com o Willy Junk. Não com o Vilinho, com o pai do Vilinho. Esse que por último agora não, o pai dele. E daí ela estudou. Ali é o prédio que é pra cima do Banco do Brasil ali. Tem aquele prédio velho ali que é da prefeitura ali que a mãe estudou. Que hoje é a Casa da Cultura, que chamam é a Secretaria de Educação de Porto Alegre. Isso é Casa da Cultura ali, a mãe estudou. E daí depois, mais tarde, se conheceram e acabaram casando, daí a mãe veio pra cá. Só que daí, depois daí já vieram morar em Santa Cruz, que antes o pai morava num sítio aqui pra cima, 4 quilômetros daqui. O que o teu pai fazia antes de ter aqui a função dele? Ele fazia o quê? Com que ele trabalhava? Lavoura, agricultura e comércio já. Minha avó que gostava disso, a mãe dele. E como é que vocês levavam os produtos daqui para Porto União para comercializar? Carroça. E a questão do barco, como é que aconteceu com aquele acidente que o barco bateu aí no Rio Formiga, no Formiga, no Rio Iguaçu? Daí o pai tinha esse barco, daí ele transportava as coisas tudo de barco, né? Mas daí ele não foi feliz, foi muito pouco tempo que ele teve esse barco, daí ele foi de azar, de noite. Ele vinha vindo carregado, o rio acima e o rio estava cheio. Aí foi onde ele bateu na cabeça de um pinheiro e partiu o barco no meio. Daí afundou. Daí ele resolveu, então vamos comprar o... Daí ele parou, porque não tinha mais barco, né? Daí ele ficou. Aí depois daí ele casou. E daí ele veio morar aqui, na casa de madeira na frente aqui. Isso aqui era do Stefanes, que depois foi ministro lá em Brasília. Do Reinhold Stephan. Reinhold Stephan, o pai do Reinhold Stephan, que morava aqui, a casa era dele, daí o pai comprou. Isso, o Reinhold Stephan passou aqui no tempo de guri. Isso nós já sabíamos, né? Bom sempre rememorar, até mais um elemento histórico aí para se valorizar em Porto União no seu centenário. Agora, e a mãe do Stefanes era filha da Lili Paul. E a Lili Paul morava aqui, já com o pai dela, né? Então, por causa disso que ele estava aqui, né? Agora, nessa época ainda, que já existia esse prédio, para o lado de cima, que nós estamos falando indo para Rio Bonito, para essa região aqui, cabeceira Barra Grande, subindo para lá, existia estrada, não existia, como é que se transitava aqui? Era só na base dos carreiros, né? Só no carreiro. Só no carreiro. Daí depois que foram começando a abrir as estradas, né? Daí veio uma imigração de alemão que foram morar lá no Coati, sem estrada, sem nada, foram só aquelas picadas para saber onde é que era o lugar que eles compraram. E chegaram lá, deram de frente com os índios de novo. Não, era antes da reserva dos índios. Antes da reserva, era colonização assim, né? E do Coati para cima que era dos Bugre, né? Senhor Reis, passando assim esse bate-papo que nós tivemos, analisando toda essa estrutura física aqui do prédio e toda essa estrutura histórica de Santa Cruz do Timbó. Hoje aqui, o senhor já aposentado, né? Só aqui como um orientador, talvez, da família, né? Pela sua experiência. O que mais se marcou nessa fase de Porto União? Olha, aí muita coisa marcou, né? Porque tudo era difícil, né? Porque aqui as primeiras viaturas de caminhão fomos nós que tivemos. Caminhão, carro, picape, né? O pai comprou uma caminhonete Chevrolet, que foi a primeira que entrou aqui. E o farmacêutico depois comprou um carro que era o segundo. Dali foi feito o começo, né? Daí a gente foi indo além, né? Daí depois nós já se criamos, tiramos os homens, daí todo mundo ficou em casa, né? E daí deu nisso aí. A gente foi comprando, viu? E foi ajeitando, que até a praça que é Martim Eisenberg, que esse terreno ali era meu. E daí eu fiz um negócio com o Hilário Sanda. E daí o Hilário construiu a praça e levou o nome do meu pai. Desapropriou ali daí a praça levou porque o terreno era meu. Bom, agora nos encaminhando para o nosso final de bate-papo e lembrando que Deus o tenha, o seu Hilário Sander, né, ex-prefeito de Porto União, talvez na gestão dele, principalmente na gestão dele, foi um momento que Santa Cruz do Timbó mais ganhou força com o movimento separatista, vamos dizer assim, né, de tornar Santa Cruz município. Como é que o senhor vê
essa fase, como é que o senhor vê essa realidade, essa necessidade em relação ao distrito, que seria bom que se tivesse transformado ou não, tem que ser distrito mesmo? Agora, Santa Cruz, quem fez Santa Cruz crescer foi Buzina. O Alexandre, o Zotenha também. Daí era para se tornar município, mas daí não sei o motivo, como, o porquê, daí não saiu, né? E daí o Hilário ajudou barbaridade, né? Agora, quem fez estrada, fez luz, tudo aqui para nós foi Alexandre. Isso é importantíssimo falar, né? É lógico. A gente esquece muitas vezes, né? Alguma coisa sempre a gente esquece, né? Mas o Buzina foi que fez o começo, né? E depois passou outros prefeitos, que nem o Dr. Lauro, o Vitinho Burro, mas eles muito pouco fizeram por Santa Cruz. Estrada, por exemplo, eles nunca se incomodaram, né? Seu Basílio, com a linha de ônibus aqui, foi o que mais sofreu na temporada, né? Estrada quase não tinha, era na base da corrente, encorrentada, empurrando os colonos em vez de... E de ônibus eles tinham que trazer o ônibus empurrado, né? Eu tenho orgulho no meu histórico particular de ter viajado pela VASP, que era VASP, né, que era o mesmo nome que tinha a aviação, né, a VASP. Nós estamos falando de avião, que era aviação, autoaviação São Pedro. Nós brincávamos com isso. Eu tive o prazerzão de andar nos ônibus do seu Basílio. Bom, e eu tive um prazerzão enorme em bater um papo com o Sr. Reis, que nós precisaríamos de mais uns 3 programas para colocar a conversa em dia e ia faltar mais ou menos. Parte, né? Mas eu gostaria de agradecer e parabenizar pelo aspecto preservação. A gente não consegue ir para frente, não consegue ir para diante na evolução sem essa consciência de valorizar o nosso passado, porque do nosso passado nós temos as certezas dos acertos e dos erros, né? Os acertos nós mantemos e os erros a gente corrige e com isso evoluímos. Então isso está também numa preservação predial, pelo que eu quero cumprimentar a família de vocês e agradecer pelo espaço que vocês concederam aqui para a entrevista no programa e parabenizar por isso tudo fazer parte do nosso centenário de Porto União. Muito obrigado, Sr. Reis, foi um prazer. Por nada, eu é que agradeço. Mas nada, agora não vou cortar já estou quase cortando. Agora vamos sair daqui e vamos pescar umas tareíras. Pode ser. Obrigado, Sr. Reis. Dentro do freezer. Tem que ser mais fácil ainda. Bem mais fácil, viu? Então tá bom, gente, eu fico por aqui. Vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.